Saudações, terráqueos! Tudo bem, galera? Aqui é o professor Roma com vocês aí na eletiva, junto com a professora Luciane, para a gente falar hoje de uma matéria muito legal, galera. Aliens. Pô, não é bem assim, né? A gente está falando, galera, sobre uma abordagem científica para umas paradas. Então, a gente realmente vai falar de formas de vida e como elas são buscadas fora do planeta Terra, cara. Isso não é um esforço trivial, cara. Isso é difícil de se fazer, exige análise e exige respeito à passagem do tempo. Então é o seguinte, galera. O ser humano sempre fantasiou com alienígenas porque ninguém quer estar sozinho. E no fundo, a gente não quer estar sozinho nessa imensidão de universo. Tudo bem? Vamos então, galera, começar a falar um pouquinho sobre algumas coisas, alguns indícios, alguns traços, algumas provas que nós buscamos para a existência, a possibilidade da existência de vida alienígena. Galera, eu sou dos anos 90, a gente assistia Arquivo X e pirava. A galera que é fã de Naruto, cara, queria invadir a Área 51, base militar aérea dos Estados Unidos, para procurar aliens. Então, galera, a fantasia tem que ser um pouco paralelizada para a gente falar do que a gente consegue contabilizar como evidência. Bom, primeiras coisas primeiro, galera. O universo que a gente está vivendo dentro, ele é considerado biofílico. Isso quer dizer que ele tem potencial e ele tem vários aspectos muito específicos para a gente conseguir identificar o que é uma forma de vida. Afinal, o nosso referencial para uma forma de vida é a nossa vida na Terra. Então, pessoal, os pré-requisitos que a gente brinca, fala aí, são estrelas com vida longa, para ter tempo para formar uns planetas em volta delas, etc. Os elementos da tabela periódica, que são feitas dentro de algumas estrelas com diversos tamanhos e diversas propriedades. Falamos disso em aulas anteriores. Desvio do equilíbrio termodinâmico. Cara, há uma carambada de anos atrás, o universo tinha 3.000 kelvin de temperatura. Hoje em dia, a gente vê que a média da temperatura do universo, com pequenas mudanças, está lá em 2,73 kelvins, tá ligado? Perto do zero absoluto em alguns lugares. Então, pessoal, o universo ele não pode estar 100% em equilíbrio termodinâmico. Isso viola algumas leis muito importantes. E depois, química complexa nessas formas de vida. Bicho, vamos pensar desde o pequeno. Vamos pensar nos átomos. Uns átomos vai se juntar, vai fazer umas moléculas, umas ligações iônicas, esse tipo de coisa. E aí, essas moléculas às vezes podem se encaixar com outras moléculas, fazerem moléculas enormes. E agora a gente sai um pouquinho da química, galera. E essas moléculas, às vezes, elas conseguem se rearranjar de jeitos especiais, se replicar. Isso é muito avançado para uma forma de vida. E ela forma cadeias mais complexas, proteínas, gorduras, e aí a gente entra no domínio da biologia e aí por diante. Então, galera, esses pré-requisitos para a vida, eles são muito específicos, a vida como a gente conhece, beleza? Então, a gente precisa da teoria, do modelo do Big Bang, para a gente deixar essas pontinhas bem fechadas. Cara, se a gente muda uma coisinha da teoria geral do Big Bang, da formação do universo, todas as nossas teorias, toda a nossa base do universo biofílico não fariam o mínimo sentido. Mano, a gente tem uns referenciais de vida basicamente alienígena, que é, por exemplo, esse coiso, esse bichinho de um filme de ficção científica. Só que um detalhe, esse cara existe, pessoal. Esse cara é um bicho muito louco, muito pequenininho, invisível aos nossos olhos, chamado tardigrado ou tardígrado. A galera também chama eles de water bear, ursinhos d'água, seria uma tradução mais ou menos literal. E esse cara, ele consegue suportar o tipo de vida que a gente chama de
extremista. A gente consegue achar esses malucos dentro de cratera de vulcão. A gente consegue achar esses malucos, às vezes, em círculos polares. A gente consegue até imaginar que esses carinhas aí estão dando umas boiadas lá na alta atmosfera, galera. Então, eles são feitos, eles evoluíram para conseguir sobreviver em ambientes muito extremos. E esses caras estão em tudo quanto é lugar. Existem mais deles do que de nós, humanos, disparadamente na Terra. A forma de vida é uma das predominantes que a gente podia falar, é esse cara aí. E a gente aqui é só uns símios de passagem. Pessoal, astrobiologia é o estudo multidisciplinar. Apesar do nome biologia, tem muita área que dá pitaco aqui dentro. Sobre a distribuição, destino e evolução de vida no universo. Beleza? Atualmente, galera, se a gente vai falar de astrobiologia, a gente vai ter que falar sobre condições de vida diversas. E por isso, esse tal de tardigrado aí vem aparecer na nossa apresentação. Beleza? Então, pessoal, a gente tem uma base de referência de como é a vida aqui na Terra. Um exemplo, por exemplo. Péssima colocação. Para a gente ter vida onde tem água, a água tem que ter uma certa salinidade. Se a gente for procurar vida nos ambientes muito diversos aqui na Terra, tem umas águas que é tão salgada, tão estranha, que não suporta nenhuma forma de vida como a gente conhece. E esse tipo de água, ele está armazenado em alguns lugares, às vezes na forma sólida, lá em Marte. Então, galera, é um indício possível de vida a água? É. Ele é o único indício? Nem de perto. Afinal, a gente está falando de várias áreas do conhecimento contribuindo para formar o que a gente consegue chamar de vida. Temam ante o Senhor das Trevas, o Lord Cthulhu, enviado de Nardlé para dominar e destruir os terráqueos. Galera, esse bichão muito estranho, cara de povo, monstrão, azão, esse cara vem de uma literatura chamada Universo Lovecraftiano, do HP Lovecraft, sobre terrores cósmicos, que são monstros, deuses cósmicos que vêm assolar a vida na Terra. Pessoal, provavelmente a nossa curiosidade com alienígenas vem em parte do cinema, vem em parte de um aspecto hollywoodiano das coisas. E os caras jogam umas bolinhas meio longe. Então, isso é meio complicado de a gente sistematizar. Mas vamos falar então de umas coisas um pouco mais reais. Vamos falar dos ramos das ciências que estudam a nossa astrobiologia. Primeiro, ciências planetárias é abrangente, pessoal. Isso é um aspecto que fala da habitabilidade de um planeta. Habitabilidade para nós. Depois, astroquímica, galera. Como que esses elementos aí são cozinhados no coração das estrelas e como eles se distribuem pelo universo, como eles compactam, que tipo de elementos eles geram, que tipo de processos endotérmicos, exotérmicos essa estrela passa, o tamanho de estrela que ela faz. Nossa Senhora! Depois, extremófilos. Como que é a vida mais treta que a gente conhece? Vamos aprender com a natureza? Vamos ver o que essa vida apresenta para ela conseguir sobreviver em ambientes que não tem praticamente nada? Depois, pessoal, exoplanetas. São planetas que a gente estuda através de alguns telescópios muito loucos que têm condições de vida, de atmosfera, possivelmente habitadas, possivelmente que geram habitabilidade para nós. E depois tem o SET, que é um programa de monitoramento de microbiologia molecular através de equipamentos aqui da Terra. Sacaram? Pessoal, a NASA é a agência espacial mais famosa da Terra. Mas vamos lembrar, pessoal, que vários países, independentemente, têm programas espaciais diversos. Inclusive, tem alguns satélites que estão lá em cima agora que pertencem a empresas e não exatamente a governos. Como o nosso querido Elon Musk, que não está facilitando a nossa vida de observar o céu noturno. Mas muito bem. Galera, as questões fundamentais do programa de astrobiologia da NASA. Primeiro, como que a vida se origina e para onde a vida evolui. Isso é um negócio muito louco. Porque se a gente achar uma forma de vida evoluída, será que vai ser uma forma bípede, com 2 braços e 2 pernas? Será que isso significa a convergência evolutiva?
Ou será que a evolução ela diverge, ela amplifica os seus ramos? Então, só quando a gente achar esses novos caras que a gente vai poder saber disso aí. Depois, existe vida em outras partes do universo? O universo tem que ser um universo observável. A questão da luz chegar até a gente e blá 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 das outras aulas. Então, se isso existir, galera, quais processos físico-químicos, quais processos entre células, entre moléculas, entre átomos, entre as condições ambiente podem propiciar essa vida? E depois, qual vai ser o futuro da vida da Terra e depois da Terra? A gente não está indo muito bem com relação ao aquecimento do nosso planeta. Nós, brasileiros, estamos tacando fogo em tudo e esse fenômeno também se repete, com menor gravidade ainda, em outras partes do planeta. Galera, cataclisma global significa a gente repensar a nossa forma de vida. Por isso que a gente precisa estar ligado desse aspecto da vida extrema. E depois, se existe condição realista, pessoal, da gente conseguir habitar um planeta que ele não é tão amigável assim pra gente. Por exemplo, se a gente quiser ir lá para Marte em 2035, que era uma das ideias originais, a gente vai ter que colocar os seres humanos, tipo uns... O primeiro projeto é isso, uns iglus aí feitos de uns polímeros muito loucos, para conseguir sustentar a nossa respiração, o nosso ciclo de água, como que vai ser lá em cima, se a gente vai reutilizar, se a gente vai conseguir plantar coisas naqueles lugares. A composição do ar é diferente, a composição do solo é diferente e tudo isso tem que ser estudado. Olha que loucura que é esse ramo da ciência, pessoal. Tudo bem? Aí vocês têm o monstro do espaguete voador num quadro meio clássico, renascentista, muito louco. O monstro do espaguete voador é alguma galera da internet que faz uma brincadeira sobre uma forma que seria Deus. E Deus é um alienígena monstro do espaguete voador. Pessoal, alguns pontos derivados daquele slide anterior. Entender como a vida se originou na Terra, princípios gerais que se regem os sistemas vivos e como eles se organizam, explorar a vida em nível molecular, então moléculas, pensar no nível orgânico e pensar num ecossistema de vida, a vida recombinada com ela mesma. Depois, pensar em como que é aquela biosfera e como ela se tornou o que ela é hoje em dia, os processos de evolução daquele planeta. Depois, estabelecer limites para a vida em ambientes semelhantes em outros mundos. Acabei de falar. Determinar o que é um planeta habitável e o que não é. Saber reconhecer assinaturas de formas de vida, por exemplo, ondas de rádio que a gente manda e pode receber, respeitando a velocidade de propagação delas no vácuo. Depois, determinar se há ou houve vida em alguns lugares aqui do nosso sistema solar. Os nossos principais candidatos, então, são Marte, Europa e Titã. Só que, pessoal, semana passada, o pessoal da NASA fez um anúncio muito promissor sobre um gás que foi detectado nas altas camadas aéreas, lá nas atmosferas de Vênus. E esse gás aí, pessoal, ele costuma ser produzido sob condições ultra específicas de laboratório, ou então é um organismo vivo, um organismo celular, molecular, acho que deve ser pelo menos celular, que produz esse tipo de gás. E a gente achou esse gás lá. Então, esse é o tipo de estudo que para astrobiologia é muito promissor. Tudo bem. Depois, determinar como esses ecossistemas respondem a mudanças ambientais. Joga um sapo lá na Austrália para você ver o que acontece solto. Então, a gente vai ter que saber como que a vida humana vai impactar aquele planeta, pelo planeta e pela gente. Tudo bem. Não é fácil, vai precisar de investimento e vai precisar de muita fé na ciência, galera. Problemas para a gente achar a vida, pessoal. A vida que a gente conhece aqui na Terra é baseada em carbono. Carbono é um elemento místico, daqui a pouco eu chego nele num slide mais específico. Mas lá fora, sobre outras condições de atmosfera, pressão, temperatura e o raio quarta, será que essa vida vai ser ainda baseada em carbono? Pode ser que seja um outro elemento que vai aparecer lá. O nosso principal candidato, que a gente adora falar, é o silício. Beleza? Depois,
A gente não tem acesso a outros mundos. As paradas são longe, 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 cara. Só para ir daqui até Marte, galera, é um baita de um rolê. Que a gente mal sabe como que a vida humana, nossos organismos, iam responder a tanto tempo solto lá no espaço. Seja na gravidade real, na gravidade zero, ou na gravidade simulada, através da rotação da nave. Nossa alternativa para busca, então, é o SET, que é aquele negócio que eu falei que busca as forminhas de vida moleculares lá no espaço. É um tipo de telescópio, é um projeto. Tem um vídeo no YouTube para quem se interessar um pouquinho mais nesse ramo. Depois, geração espontânea da vida. Quais são as condições exatas aí para as moléculas começarem a se replicar? Como que é feita a diferenciação entre um sistema inerte, um sistema reprodutivo, um sistema vivo? E o que é, no final das continhas, um sistema vivo? Pessoal, para a gente entender a origem então dos processos físico-químicos não vivos, temos dois grandes chabus, dois grandes problemas. Primeiro, a evolução de um sistema aleatório, não específico e catalisado. Então essa reação tem que ser um pouco acelerada. E esse processo vai ser muito refinado. Então isso, teoricamente, seria necessário milhões e milhões e milhões de anos de evolução. Então, esse sistema tem que ter um alto grau de organização, tipo, está fechado nos retículos aí, e esse sistema não conseguimos fazer em laboratório, pessoal. A gente até hoje não conseguiu pegar umas moléculas, manipular, 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 resetar, criar, criar, desfazer, refazer, e isso gerar um sistema vivo. Então, a gente não está ligado exatamente como reproduzir esse processo. Então, a gente não entende esse processo 100% ainda. Então, se esses organismos aí eles já foram resetados por cataclismas globais, e de onde vem a auto-organização? Beleza? Bom, pessoal, como vocês sabem, eu sou formado em física, então eu vou puxar a história para o meu lado aqui, mais ou menos. O que é a vida? Tem um cara lá, daquele gato vivo e morto ao mesmo tempo, chamado Erwin Schrödinger. Esse cara aí ele fez uma das equações mais importantes da história para a gente entender como que funcionam, mais ou menos, o movimento de alguns elétrons ao redor do núcleo. Esse cara, pessoal, ele reinventou o sistema de átomos e ele fez contas muito precisas sobre o comportamento ondulatório e particular do hidrogênio. Então esse cara, com as equações dele, veio para mudar o jogo da quântica. E aí ele escreveu uns livros aí, O que é Vida? Aspectos Físicos da Célula Viva. Um físico escrevendo sobre biologia. Então, alguns pontos chaves do livro dele. A matéria viva, galera, evita o equilíbrio termodinâmico. O nosso corpo, por exemplo, não está sempre na mesma temperatura. Às vezes ele está um pouco mais quente, às vezes ele está um pouco mais frio. E ele reage ao ambiente. Então, muda a temperatura do ambiente, muda a temperatura do nosso corpo. Existe uma termorregulação que vai tentar trabalhar em prol de um equilíbrio. Depois, matéria viva depende de energia livre, energia útil para se transformar, beleza? E depois, a matéria viva mantém seu estado organizado. Então, a gente é ser humano. Então, o custo disso é aumentar a entropia do meio. Lembra lá em termodinâmica, a segunda lei? Tem uma relação entre a temperatura, um ΔS, que é a entropia, e por aí a gente trabalha. Então, pessoal, a gente, para manter o nosso organismo organizado, relativamente organizado, nós temos que desorganizar o nosso ao redor. Olha que loucura esse Schrödinger. E aí a gente começa a falar de uma coisinha mais específica. O Davis e o Dyson, lá nos anos 70 e 80, falavam do RNA e a relação dele com o DNA. O RNA replicante e o DNA. Então, a gente tem que pensar agora, mais precisamente que o Schrödinger, em como funciona o metabolismo, a mudança da organização desses corpúsculos, desses seres moleculares ou etc., a complexidade da organização deles. Bicho, a gente é um monte de coisinha, que faz um monte de coisinha, que faz as células, que fazem os órgãos, que faz os organismos. Então é um nível de organização muito particular, muito refinado, muito difícil. Se esse sistema vai conseguir se reproduzir lá no meio, sozinho, como que ele vai evoluir e a questão da autonomia do organismo. Tá, agora eu quero falar com vocês do que evidentemente a gente está procurando
hoje em dia. Beleza, galera. Hoje a gente está procurando sistemas complexos lá fora. Então, cristais, líquidos, estados plasmódicos. Aquele negócio lá um pouco entre o líquido, um pouco entre o gasoso. Beleza? Altas temperaturas. Depois, a hipótese conservadora, que é como esses sistemas químicos vão se ligar. Como eu disse, nós somos baseados em carbono. A gente pode procurar coisas baseadas em carbono lá fora, mais ou menos na alçada da química orgânica, ou o nosso melhor candidato aí, de novo, estou falando para vocês, é o silício. Está ali naquele degrauzinho da tabela periódica para a direita. Presença de líquidos, a água, como que é a concentração de íons nessa água, qual que é a salinidade, qual que é o pH dessa água que vai ter lá fora, beleza? Depois, se existe uma interface entre sistemas sólidos e sistemas líquidos. Não poderia, teoricamente, ser uma coisona só, beleza? E aí a gente fala do que a gente sabe, galera. Os chons. Os chons, galera, é como é composta quase 90%, um pouco mais que 90% da vida como a gente conhece. O chon é a sigla que a gente usa para carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tem muito desses caras no universo inteiro. Então eles são elementos que existem em abundância, que têm facilidade para se conectar entre si. Isso é a evolução dos elementos ao longo das eras do universo. Depois, o carbono, galera, ele é muito malandro. Ele tem 4 elétrons na última camada. Isso quer dizer que ele consegue se recombinar entre si mesmo e ele consegue se recombinar com facilidade com outros elementos. Então, ele forma cadeias muito longas e complexas. Peptídeos, aminoácidos, proteínas. Tudo isso, pessoal, a gente pode pensar em termos dessas moléculas orgânicas. E a chave delas, aqui pra gente, é o carbono. Beleza? Do que a gente é feito? Se a gente quisesse pegar uma receita exata de um corpo humano médio, a gente teria essa composição. O nosso corpo, galera, pensando nos átomos isolados, não nas moléculas como elas se ligam, só nos elementos soltos da tabela periódica, o nosso corpo seria uma misturinha, receita aí da vovó Juju. 65% de oxigênio, 18% de carbono, 10% de hidrogênio e 3% de nitrogênio. Que loucura! É um show! E depois vem os outros elementos, galera. Olha como a porcentagem cai forte. 1,5% cálcio, 1,2% fósforo, depois abaixo de 0,5% potássio, enxofre, cloro, sódio, magnésio e umas coisas que tem menos do que 0,05%. Ferro, cobalto, cobre, zinco, selênio, flúor. Então, pessoal, pelo desenho aí do lado, vocês conseguem ver como que é uma composição mais biológica. Então, à esquerda do slide, uma composição mais química, mais elementar, meu caro Watson. E na nossa direita, uma composição mais orgânica de macromoléculas do nosso corpo. E para fechar essa aula, que foi um pouquinho mais longa, perdoem-me aí um pouco, mas não, peço perdão real. E se não for Sean? Lá nos anos 80, teve um cara aí chamado Ridley Scott, ele fez um filme aí chamado Aliens, Alien, o oitavo passageiro. Esse filme aí, galera, reinaugurou o gênero de alienígenas e de ficção científica, assim como o Predador do Arnold Schwarzenegger também, que era a maior loucura. Pessoal, esses aí, os aliens, que são muito famosos no cinema hollywoodiano, são formas de vida, por exemplo, baseadas em silício. Então são formas de vida silanas, assim como nós somos formas de vidas carbônicas. Então, a vida é baseada em uma bioquímica fria, solventes frios, metano, etano, amônia e nitrogênio. Galera, a gente não tem esses caras aí ligados em forma líquida, por exemplo, na nossa atmosfera. Mas lá fora, metano de vez em quando em algumas luas e planetas aí do sistema solar, está na forma líquida. Então, polímeros baseados em silício, assim como a gente tem longas cadeias carbônicas, que vão ter entre 50 e 200 Kelvin, e eles têm que ser solúveis e reativos em certas temperaturas, 50 Kelvin, 200 Kelvin. Então a gente supõe já alguma coisa um pouco mais afastada de uma estrela, como a gente está, do Sol. Vidas baseadas em silício com termodinâmica e solventes frios evoluíram. Em que sentido e em que complexidade? E depois seria a multicelularidade.
celularidade. Nossa, que palavra difícil! Se isso seria possível. E depois, como que esse silício ele ia moldar toda a vida ao redor dele no ambiente. Sacaram a loucura? E pede mais e pede bis. Tem um bônus, galera, que eu queria falar da tal da equação do Drake. Em 1961, esse cara criou uma equação que tem acho que uns 8 termos, mais ou menos, bem específicos, sobre as hipóteses que a gente teria que considerar, algumas variáveis relativamente abertas, sobre como funcionaria as condições matemáticas para a gente fazer essa busca de vida e tentar achar uma probabilidade. Então, quanto maior o aglomerado de estrelas que a gente analisa, quanto maior o aglomerado de sistemas que a gente analisa, mais essa equação ela converge com a porcentagem de existência ou não existência da vida naquele meio. Então, nas 2 últimas décadas, a gente achou os exoplanetas e essa equação teve que começar a ser mudada, adaptada. Olha só, até a equação de busca de vida evolui. Olha que loucura. Então, com esses novos dados, a gente atualizou a equação de Drake. E a nova versão, ela restringe e ela melhora essa abordagem de dados baseado em 60 anos de pesquisa astroespacial. Beleza? E esses dados, então, pessoal, foram pegos com a ajuda do telescópio Kepler e foram refinados o tanto de estrelas e o tanto de planetas que a gente aglomera e o número de quais desses planetas em torno das estrelas poderiam ser habitáveis. Galera, é uma questão de tempo, mas vocês vão ter esse roteiro em mãos. Olha só como que era a equação antigamente do Drake para o número de civilizações que produzem emissões eletromagnéticas detectáveis. Então, ondas eletromagnéticas que chegariam até nós, até nossos sistemas de medição e poderiam ser analisáveis. Já o N da Sara Seager, que os 2 N são os termos fundamentais, é o número de planetas habitáveis detectáveis. Então a equação começou em 61, foi até 2013. A maioria dos termos ainda são similares, só que eu vou deixar para vocês darem uma olhada nos termos. Aí vocês julgam se eles são mais abertos ou mais fechados. Mas essas, então, são as equações matemáticas que regem, que a gente conseguiu formular até agora, a busca por vida alienígena. E galera, grande surpresa, se você aplicar essas equações ao corpo inteiro da Via Láctea, essa equação apresenta uma probabilidade maior do que 50% de existir vida alienígena do que de não existir. Então é mais provável existirem alienígenas do que não existirem alienígenas. Mas a gente ainda não tem contato até onde é conhecimento comum. Chega de aula por hoje, galera! Então eu quero algumas informações aí, é um negócio mais informal, mais jovial. Eu gostaria que vocês respondessem esse questionário que vai contar para a presença da aula de vocês e o engajamento na nossa deliciosa eletiva Ao Infinito e Além! Então, galera, dá algumas informações pra gente do que vocês sentiram dessa aula aí no questionário de acordo com as perguntas e nos contatos de vocês com ficções de aliens e etc. De onde vocês tiram as suas piras, as suas teorias. Falem conosco e a gente vai melhorando o conteúdo do nosso curso, beleza? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Beijos, tudo de bom, se cuidem e cuidem dos seus. Falou!